O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome para todo sempre. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E esse é um desejo a todo o povo da Teshuvá que está sobre os quatro cantos da terra. Vocês venham a participar deste momento maravilhoso que é o Shabat. O momento em que nós retornamos ao Gan Eden, ao Jardim das Delícias. Shabbat Shalom a todos vocês e venham acompanhar conosco esse estudo maravilhoso da porção Vaishlash. Meu nome é Marcos Aurélio, estou iniciando essa jornada com todos os professores da Teshuvá Total. Já fiz o primeiro programa no domingo passado, esse último domingo, e estamos aqui hoje para apresentar a porção Vaishlash, a oitava porção da Torá, que vai trazer um conteúdo maravilhoso sobre a volta de Yaakov à terra prometida. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, uma apresentação particular para que vocês me conheçam. Afinal, o Shabat é o dia em que todos nós paramos, né? E é o dia que temos mais pessoas, mais irmãos comungando conosco, congregando. E muitos podem não me conhecer, né? Alguns eu já tive a oportunidade de conhecer até pessoalmente. Né? Um abraço a todos os irmãos que eu tive esse prazer. E eu moro aqui no Recife, sou casado há mais de 15 anos com minha esposa Fabiana. Estamos nessa luta, nesse entendimento sobre as verdades do Eterno há pouco mais de 6 anos. E eu vou trazer um pouco da minha história para que vocês possam se inspirar também com essa história. Né? Até os 29 anos de idade, eu não conhecia absolutamente nada sobre as escrituras, nunca tinha assim parado para estudar as escrituras, para conhecer o que era o Eterno, e cheguei até a duvidar, perdão meu pai, mais uma vez, da sua existência. Mas como eu faço em tudo na minha vida, eu resolvi buscar mais a fundo realmente se ele não existia. Com mais ou menos umas 3 ou 4 horas de pesquisa, eu estava de joelhos pedindo perdão nessa sala que eu estou aqui dos meus pecados. Minha esposa já fazia parte há bastante tempo, né, mais de 30 anos, do sistema religioso na qual ela participava. E para ela foi uma alegria, né, para todos os seus conhecidos, os parentes dela, meus parentes, que eu me converti a essa religião nessa mesma semana. Mas essa sede que eu tinha das palavras do Eterno não parou simplesmente e não foi abafada simplesmente por ouvir o que as pessoas falavam. Eu fui buscar literalmente na fonte. E inicialmente eu recebi as instruções de ler as escrituras através do que nós conhecemos como a Brit Hadashah, mas que na época eu chamava de Novo Testamento. Mas eu nunca entendi começar a ler um livro do meio do livro, da parte, bem dizer, final do livro. Então eu comecei a ler do início. E foi aí que eu vi que algumas coisas que o líder religioso passava à frente dessa denominação religiosa, passava à frente que não batia concernente com algumas coisas que eu estava lendo já. Irmãos, eu estava numa fome da palavra do Eterno tão grande que eu deixava até de ir trabalhar. Eu tenho uma pequena empresa, um pequeno comércio, e eu deixava de ir trabalhar, dizia, depois amanhã eu faço, amanhã eu vou, para ficar lendo as escrituras. E com 15 dias eu já não participei mais. Mais ou menos com 1 a 2 meses, eu lendo bastante, eu disse, eu tenho que guardar o Shabat. No princípio a minha esposa não concordou tanto, disse que eu estava indo contrário a tudo que ela aprendeu em todos os anos da sua vida, mas eu me mantive firme, não desisti, respeitei o lado dela de não querer iniciar naquele momento, mas posteriormente, com muita conversa e principalmente sendo firme na minha posição, ela também veio a conhecer essa maravilha.
essa delícia, esse momento prazeroso ao qual nós estamos nesse momento. Então, que vocês, né, possam tomar de exemplo essa minha verdade, esse momento que eu passei, e saber que as pessoas, às vezes, que nós estamos, não damos crédito nenhum para determinadas pessoas, acreditamos que essas pessoas estão perdidas, que era o meu caso, quem olhava para a minha vida, quem fosse desse caminho e pudesse, sei lá, se achar que já tinha chegado ao conhecimento perfeito, que era melhor e que já conhece muita coisa, e talvez se essas pessoas não tivessem um pouco de humildade e olhassem para a minha vida, iriam observar que eu não teria escapatória, que eu não jamais conheceria esse caminho de Techuvá, pois eu era completamente, como eu posso dizer, secular, né? Eu não tinha nenhum conhecimento do que era escritura. E quando eu comecei, irmãos, a minha oração era nesse sentido de: meu Pai, eu não conheço nada de Ti, mas eu vejo que tem tantas pessoas com conhecimento da Tua palavra, anos-luz de distância, mas eu não quero ser apenas um ouvinte da Tua palavra, que eu possa realmente aprender e através desse conhecimento eu possa também trazer ensinamento para as pessoas, mas que esses ensinamentos sejam colocados em prática, como eu faço tudo na minha vida. Então eu busco sempre dizer uma coisa e correr atrás para seguir. Às vezes eu erro, como todo mundo, mas a maioria das vezes é tentando acertar. Então, chega de embromação, vamos iniciar. Peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, estou me acostumando, eu já testei várias vezes, mas eu sou muito... Aqui no Recife a gente tem uma forma de dizer que a gente chama da pessoa broco. Broco é uma pessoa que não tem tanto conhecimento da parte de computador, eu sou meio devagar realmente. Então vou pedindo aí perdão aos irmãos, mas inicialmente a gente vai aos pouquinhos, né? Meato, como diz o professor Moré Marcos Felipe, o Moré Raimson também e o Moré Daniel. Pouco a pouco, né? A gente vai aprendendo. Então, a porção dessa semana, a porção 8, vai slash. Eu vou deixar também uma dica para vocês que estão chegando agora, assim como eu. De início, eu confesso, irmãos, no início eu vim até o canal, conheci o canal Techuvá Total, mas eu só vim começar a entender os estudos depois que um irmão veio até minha casa. Ele saiu da Paraíba, veio fazer uma visita aqui e ele começou a me explicar como é que funcionava o sistema de porções. Para a maioria, 99% que está aqui no canal já é acostumado com o ensino em porções, mas eu estou falando para aquele 1% que está aí, que começou agora, que está perdido, está assim como eu cheguei, que eu saí e não conhecia nada, não sabia o que era nem uma Bíblia. Eu comprei a primeira Bíblia que apareceu na minha frente, e eu disse: me dê uma Bíblia. E o cara me deu, eu não disse qual era o nome, sabia quem era que escreveu, quem traduziu, quem deixou de traduzir. E fui ler. Então você que está aí nessas condições, do Marcos Aurélio de 6 anos atrás, é para você que eu estou falando. O ensino de porções da Paraxá, que é esse temazinho que eu vou até circular aqui. Só um minutinho. Vou circular ele aqui para você entender. Desenhar aqui. Esse ensino de Paraxá, Parashot, é um ensino que divide as escrituras em 54 porções, 54 pedaços. A escritura que a gente fala, estamos falando dos 5 primeiros livros da escritura, que é conhecido como Pentateuco, também como Torá, como a lei de Moisés. Então esse ensino é como se fosse o manual da vida do ser humano. Então Yeshua, Jesus, muitos conhecem como Jesus, mas Yeshua, ele ensinou com a metodologia dessas 54 porções. É o que vocês vão acompanhar ao decorrer desse estudo. A gente vai trazer alguns ensinamentos de Yeshua nesse estudo. E também de todos os outros professores, o Moré Renato de Pris, o Leniel, o Márcio, tanto eu, Raimson, a Moradez, a Márcia, e todos os professores que estão fazendo parte do canal Techuvá Total, eles vão mostrar a ligação que há nos ensinamentos de Yeshua com os ensinamentos das porções da Torá.
Então não fiquem atemorizados, é só a gente está selecionando aqui embaixo. A gente vai dar só mais uma publicada aqui. Aqui está os textos que vão estar na porção Bereshit e na porção Bereshit, e vocês vão acompanhar nas suas respectivas escrituras aí, beleza? Então, fazendo só esse adendo para quem está chegando agora, assim como eu, vou focar sempre em vocês aí, tá certo? O meu ensino bom, vai ser bom, espero que todos aprendam, né? Mas também vai ter um foco especial para você que está iniciando, tá bom, meus irmãos? Não se preocupem, vai ser fácil e vocês vão aprender. Vocês vão ver quanto o Eterno é simples, o quanto ele usa de figuras simples para nos ensinar, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu vou elencar aqui desse estudo, deixa eu ver se está na tela aqui, para eu não confundir, igual eu fiz no domingo. O primeiro tópico vai ser justamente sobre a volta depois da experiência de vida, as conquistas através do seu trabalho. O que é que Jacó está voltando depois de conquistar muitas coisas? A gente vai ver nessa porção que Jacó cita que ele teve conquistas maravilhosas na sua oração. Quando ele está no momento de angústia, ele vai citar isso aí. O segundo ponto é que Jacó criou expectativas, eu creio que expectativas até boas, para rever o seu pai, para rever o seu irmão, para cumprir a promessa que ele fizera, que se o Eterno fosse com ele e o ajudasse em todos os sentidos, ele voltaria e cumpriria um voto ao Eterno. Mas um balde de água fria que existe aí está na sua volta. Assim que ele volta, a primeira coisa que ele quer fazer é reconciliar-se com seu irmão. Mas a gente vai ver que ele tem um balde de água fria logo de começo. Ele não consegue uma notícia boa através do mensageiro. Mas porém, apesar dessa notícia frustrante, Yaakov ele faz uma estratégia de emergência. Ele cria várias estratégias aí de emergência para poder se desvencilhar do que parecia algo assim impossível de se safar. Então ele toma atitudes conforme o seu aprendizado que ele teve lá em Arã Hanaraim, de onde ele veio, Arã dos Dois Rios. Por fim, depois de ele tomar suas atitudes, a gente vai ver a prova de fé, a prova que Yaakov tinha muita fé, né? E ele vai demonstrar isso através de suas ações, né? A gente vai ver bastante isso. Também a coroação da batalha. Então a gente vai ver que a luta de Yaakov contra o Melachim, um anjo do Eterno, né? Ele consegue ser coroado, literalmente, a coroação da batalha, ele consegue ser coroado como príncipe do Eterno. Então, a gente vai ver isso também. Estou elencando devagarzinho para vocês irem vendo. E, posteriormente, nós temos a reconciliação de Yaakov com seu irmão, após essa batalha. Essa reconciliação em si acontece no momento de angústia de Yaakov, no momento que ele está atemorizado ali, ele não sabe o que mais fazer, né? Mas chega naquele momento ali, o irmão dele, ele vai lá e a primeira coisa que ele faz é mostrar a sua humildade. Ele vai mostrar que não vai cumprir aquilo que o seu pai havia dito através da sua brahá, da sua bênção, que Yaakov seria senhor de Esaú, do seu irmão. De Esaú, conhecido também nas traduções como Esaú. Jacó, que é Yaakov, e Esaú, que é Esaú, os dois irmãos, né? E por fim, nós temos a parada não obrigatória. Esses outros textos eu creio que a gente vai ver só amanhã de manhã e amanhã à tarde. Parada não obrigatória. Por que parada não obrigatória? É quando Yaakov ele deveria prosseguir sua caminhada, mas ele para durante bastante tempo na cidade de Shechem. E a gente vai ver que acontece algo muito grave, algo muito duro na vida de Yaakov. E a gente vai ver a vergonha do erro. Vergonha do erro, que é justamente o que aconteceu lá com a filha de Yaakov. Prosseguindo, irmãos, eu não sou muito bom de mapa. Quem é profissional
perfeito, meu irmão. O Senhor tira, é muito bom na questão dos mapas, por tantas visitas, né? Um dia, se a Terra se permitir, estaremos juntos na terra amada do Eterno, na nossa terra amada. E depois me corrija, bota aí no chat aí o detalhezinho, não tem problema não, eu gosto que seja dito ali, para os irmãos até na mesma hora possam corrigir esses detalhezinhos. Aqui eu deixei o mapa, um mapa que eu consegui uma resolução melhorzinha, e a gente vai ver de onde Yaakov saiu, de Haran Hanaraim. Ele está descendo aí nessa setinha aí, ó, beleza? E de onde vem Esav? Olha a distância, irmão. Essa distância aqui dá mais ou menos, deixa eu ver aqui, mostrar aqui para vocês. Aqui dá mais ou menos essa distância daqui para cá, lá para baixo, vai descendo, uns 900 de 800 a 900 km, 900 quilômetros, beleza? É longe mesmo, mas muito longe. Eu disse até, eu fiz uma viagem esses dias para Bahia e andei isso aí tudinho de carro e fiquei cansado. Imagine, o pessoal antigamente que ia a pés, ia acompanhando os animais, ia em cima do próprio animal, e uma distância enorme, né? Não tinha pistas como a gente tem hoje. A gente vai tratar muito sobre o contexto histórico, eu gosto muito de falar sobre o contexto histórico da coisa. Mas imagine, se coloca lá na situação, você está num local que ou é muito quente ou é muito frio. Quase toda a Eretz Israel geralmente é uma região desértica, ou é muito quente de dia, ou é muito frio à noite, chegando a nevar no deserto. Então é uma viagem que não é muito fácil. Não tínhamos pistas como a gente tem hoje, muitas pistas no tapete, né? Pistas ruas. Não tínhamos carros com ar-condicionado, não tínhamos nada, o pessoal não tinha absolutamente nada de conforto em si. E é longe, eles estavam longe. Então Yaakov vem descendo aí e ele manda os mensageiros antes de qualquer coisa para encontrar o seu irmão. Ele manda mensageiros para antes de descer até onde ele havia dito que iria fazer uma homenagem, prestar um culto ao Eterno, iria fazer um sacrifício, um altar, dar um dízimo, né, ao Eterno. E antes de rever o seu pai, ele resolve, primeira coisa para fazer é se retratar com seu irmão. São duas setinhas aí, irmão, uma subindo e outra descendo. Mas por incrível que pareça, quem está subindo é Yaakov. Toda vez que você está indo até a terra prometida, você está subindo. E quando você está saindo dela, você está descendo. Embora que Yaakov Esav está subindo aí, né? Yaakov está descendo. Mas na realidade, Yaakov está na setinha azul e Esav na setinha vermelha. Mas na realidade, quem está subindo é Yaakov. E onde é que a gente chega aqui? Chegamos ao Yabok. Yabok é um riachozinho que alimenta, né, o Yarden, o Rio Jordão. O Yaakov, ao meu ver, tá, irmão? Não existe na escritura, se você ler direitinho esse capítulo de Bereshit, capítulo 32, versículo 4 em diante, você não vai saber de que momento foi que Yaakov enviou já os Melachim. Eu imagino que foi justamente quando ele estava descendo, ele cruza o Yabok, se estabelece com sua família ali e ele envia esses Melachim. Ele envia esses mensageiros. A palavra Melachim em hebraico é a mesma palavra para mensageiros. Também é traduzida em algumas traduções, quando o Eterno envia esses mensageiros, é traduzido como anjos. Todos os professores já falaram bastante sobre isso. Estou só dando esse adendo para quem está chegando agora. Eu tenho certeza, acredito muito no Eterno. Tem muitas pessoas que estão iniciando agora essa caminhada. E aos poucos, pouco a pouco, vocês vão pegando esses detalhezinhos para quando a gente for falando, vocês já digam igual aquele personagem de captar a mensagem. Ele capta rapidamente a mensagem dos professores.
Então, essa setinha aí pulando representa o povo, né, que veio com Yaakov, passando pelo Yabok, esse riachozinho, né, um rio que alimenta o Yarden. A palavra Yabok tem a raiz número 4. Ela é 112, né, somando todas as letras da sua palavra. Ela é a raiz 104. É a mesma raiz de Pessar. Pessar. E exatamente, Pessar quer dizer passar, né? Passar por cima. Que foi o momento em que o Eterno passou por cima da casa do povo de Israel, lá em Mitzray, no Egito, e houve livramento, né? Então a gente observa que já tem uma dicasinha aí, né? Que provavelmente ao passar pelo Yabok, é justamente nesse local que Yaakov se encontra com seu irmão, a gente já tem uma dica aí que haverá um livramento. E também, o número 4 representa uma porta que Yaakov está abrindo, né? Uma porta de reconciliação, onde ele pode encontrar a verdadeira paz. Por que eu digo que é a verdadeira paz? Porque logo após ele tem uma luta com o Malar do Eterno, e nessa luta ele vai ser coroado, né? O que a gente viu lá, a coroação da luta, né? E a gente vai ver que ele dá um nome a esse local de Peniel. Peniel tem a raiz 9. E a raiz 9 a gente sabe também que é a raiz da palavra Shabbat. Então vamos tirar isso de cena aqui. Rapaz, eu tô bom nesse negócio dos slides. Eu nunca tinha feito esses slides na minha vida assim, esses detalhes. O próximo passo de Yaakov, depois que ele se reconcilia com seu irmão, ele constrói uma casa, por incrível que pareça, apesar dele estar transitório. Mas ele, apesar de ter construído uma casa, Yaakov, ele dá o nome desse local de Sucote, porque ele construiu cabanas para os seus animais. Então, em Sucote, a gente pode entender também que Yaakov depois dessa luta e dele ter construído essa casa, ele pode ter entendido, mas isso aqui é passageiro, então não vou colocar esse nome aqui desse local de Beit, vou colocar o nome de Sucote. Então ele atravessa o Yarden e vai até Shechem. Aí é que há um grande problema. Yaakov, irmãos, ele deveria ter continuado. Ele poderia ter parado aí em Shechem, ter conseguido mantimentos para seguir a sua viagem, ter conhecido as pessoas ali, dado um abraço, falado um pouco do Eterno, das maravilhas que aconteceu com ele, levar a mensagem o seu testemunho de vida para essas pessoas. E após isso ele pegar o beco, ele continuar a viagem. Ele ia até Beit El, a casa do Eterno, justamente aonde ele, quando ele fugiu do seu irmão, ele ficou, ele colocou uma pedra nesse local e dormiu, e lá ele teve um sonho sobre as escadas de mensageiros do Eterno que subiam e desciam dessa escada. Essa escada, como o professor Marcos Felipe falou muito bem nas 2 porções passadas, que representam os 42 estágios da Techuvá. Techuvá, que é o nome desse canal, é o retorno ao Eterno. Então não pode ser tudo de uma vez só. No meu caso, eu pensei que seria tudo de uma vez só. A Techuvá, ela tem graus, ela tem degraus, ela tem passos a serem seguidos. Você não pode pegar a escritura e simplesmente ler ela de ponta cabeça e já sair por aí feito um profeta. Pode, se o Eterno quiser se mover em você dessa maneira, assim será, amém. Mas geralmente, na maioria dos casos, ela é feita gradativamente, pouco a pouco. Então você vai aprender um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Em Atos dos Apóstolos, Atos dos Emissários, no capítulo 15, versículo 21, More Heimerson está fazendo um estudo perfeito sobre esse livro. Ele está no capítulo 9. Quando ele chegar no capítulo 15, ele vai falar muito sobre tenho certeza, sobre esse texto que Yaakov, que é conhecido como Tiago,
nas traduções, ele dá um exemplo perfeito. Quando aquelas pessoas estavam sendo afligidas por judeus, né, e Yehudim, que estavam forçando eles a seguir tradições, várias tradições, ele diz, olha, a gente recomenda que eles prossigam, que eles cumpram alguns mandamentos inicialmente. Por quê? Aí ele cita, porque Moshe é lido em cada Shabat nas sinagogas. Porque Moisés é lido em cada Shabat nas sinagogas. Como é que Moisés é lido nas sinagogas? Era feito uma leitura como nós estamos fazendo hoje, exatamente neste momento. A leitura da porção, a leitura da Parashá. Existiam as Parashot, são as porções, as 54 porções, e cada sábado era lido um pedacinho para que as pessoas fossem aprendendo pouco a pouco. Num período de um ano, essas pessoas que estavam se convertendo teriam a oportunidade de ler toda a Torá, conhecer todos os ensinamentos do Eterno, todo o manual da sua vida, de como eles deveriam se portar em cada situação da sua vida. Então, Yaakov dá esse exemplo maravilhoso, ele ensina como é o ensino do Eterno. Ele traz essa instrução de como é o ensino do Eterno. Então, Yaakov chega nesses 42 estágios, ele tem esse sonho dessa escada, que representariam aí os 42 estágios da caminhada de redenção do homem, de retorno ao Eterno. Porém, quando ele chega aqui em Shechem, ele deixa eu circular aqui, deixa eu achar o lápis, pronto. Quando ele chega aqui, ó, ele para, ele não continua a sua descida. Ele não continua a descida para cumprir o sacrifício. Ele faz até um sacrifício aqui, ó, em Sucote, depois da reconciliação com seu irmão. Ele faz um sacrifício aqui, a Torá fala, e depois ele para por aqui. Coisa que ele deveria ter feito o sacrifício aqui e parado aqui, na casa do seu pai. Mas ele prefere fazer o sacrifício em Sucote e parar em Shechem. Ou seja, Yaakov ele encurtou os caminhos. E a gente vai ver as consequências da gente querer encurtar os caminhos. Então, continuando, irmãos, deixa eu voltar aqui que sumiu foi tudo. Estamos aqui, Shechem desceu para Beit El. Ele manda jogar os ídolos fora e logo após morre sua esposa, a Raquel, que ele tanto amava. Morre dando à luz ao seu filho Benjamim. Posteriormente ele encontra com seu pai, né, em Hebron, e no final de sua vida ele vai para Gerar. Posteriormente ele vai para Mitzrayim, e o Egito. E a porção começa com o seguinte texto. Deixa eu só ajustar aqui. Ela começa dizendo: Vaishlar Yaakov, Malachim, Lefanei, Esav, Ahiv, Artsá, Seir, Side, Edom. Deixa eu marcar aqui. A terra de Esav, do irmão de Yaakov, é Edom. Edom é vermelho, justamente um apelido que foi dado a Yaakov, a Esav, quando ele comeu aquelas lentilhas lá, né, aquele guisado vermelho. Né, e também pela questão dos seus pelos, né, que a escritura fala que ele teve um pelo avermelhado. Então, o homem era meio diferente das coisas, né? Às vezes meio aperreado do juízo também, né? Como diz aqui o recifense. E o texto quer dizer o seguinte: e enviou, que é o tema da porção, Vaishlar, e enviou Yaakov mensageiros à sua frente ao encontro de Esav, Ahirá, seu irmão, né? Ahiv, do seu irmão, em direção à terra de Seir, região de Edom. Então Yaakov, a primeira coisa que ele faz, ele vai atrás de resolver a situação com seu irmão. Ele envia Melachim, foi isso que eu estava querendo marcar também para as pessoas que estão chegando agora.
Melachim. Melachim, quem enviou aqui foi Yaakov. Então nas traduções vai estar mensageiros. Entendeu? Quem enviou, isso aqui, Vaishlash, e enviou, Yaakov enviou. Então na tradução, automaticamente o tradutor bota mensageiro. Mas se você olhar mais à frente, a gente vai ver que o Eterno enviou um Melachim também. Aí nas traduções vai estar a palavra anjo, mas é a mesma palavra em hebraico, beleza? Então não tem nada assim, muito místico não. Tanto que a gente vai ver que na Torá, essa palavra, quando o Eterno manda esse anjo, aparece também a palavra Ish. Esse anjo era um homem normal, um mensageiro, mas aparecia aqui, aparecia diante de Yaakov como um anjo. Então, vamos continuar aqui. E diz o seguinte: Vaitsav otan lemor ko tomru ladoni le esav ko amar avdeha, quer dizer o teu servo, né? Avdeha, teu servo. Yaakov está se colocando como servo do seu irmão. Avdeha Yaakov in Lavan Garti, quando ele estava lá em Lavan, né, com Lavan, seu parente, né, ele era como um estrangeiro. Va errar ed atá. Agora observe essas marcações que eu estou colocando aqui no texto. Isso aqui vai ser uma coisa importante no decorrer dessa porção. Por quê? Ele vai colocar primeiro, ó, ele está falando para quem? A gente viu com quem Yaakov está falando no versículo anterior, com os mensageiros que ele enviou até seu irmão. E qual é a mensagem que esses mensageiros estão portando? A única coisa que eles vão fazer é dizer essa mensagem. Yaakov está dizendo que ele é servo do seu irmão. Agora, a gente não pode imaginar, né, que Yaakov estava falando isso apenas por dizer. A gente está vendo aqui que Yaakov, ele está realmente, sem ninguém estar vendo ali, está só ele e os mensageiros, ele está se colocando como servo do seu irmão, para que essa mensagem seja passada com fidelidade. Porque existem casos, irmãos, que você não respeita determinada pessoa, e você tem lá, vamos dar um exemplo aqui, você tem seus funcionários, deixa eu mudar aqui para a tela, bendito seja eterno que eu consiga me lembrar de voltar, né? Já aconteceu umas 2 vezes no outro estudo, eu deixei os irmãos aí a ver navios, né, meus irmãos? Mas eu vou me lembrar, viu? De voltar a tela aí. Bendito seja o eterno. Então, já aconteceu, pode acontecer com pessoas que tem uma empresa e ele vai mandar um motoboy entregar determinada coisa para um cliente que ele não respeita. Então ele diz lá, entrega lá para aquele camarada, tudinho, tal. Agora quando tu chegar lá, tu diz, meu patrão disse que você é o melhor cliente dele, você é um cara top, tudo, por isso que ele está dando isso a você. Mas na realidade, quando você for entregar um negócio pro seu mensageiro, pro motoboy, você diz, dá aquele camarada que ele é muito chato, ele fica pedindo demais, exigindo demais, dá isso aqui a ele logo, dá e entrega lá. Agora quando chegar lá, tu diz que ele é um cliente bom, tudinho, mas entrega ele lá. Quando o seu portador for entregar, possa ser que ele entregue a mensagem, mas só entrega o que você está enviando, mas de todo jeito. Ele não se lembre realmente da importância que há naquela mensagem, por causa da forma que foi enviada. Já Yaakov não. Vamos lembrar aqui de voltar. Slide, isso. Já Yaakov não. Yaakov ele se coloca realmente como servo de Esav. Ele fala justamente para frisar, tanto que ele repete, olha, observa aqui, ó, ele volta, ó. Teu servo, ele diz, ó, ordenou-lhes dizendo, assim direis a meu senhor. Se fosse só na mensagem, irmãos, ele só diria aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Se fosse só na mensagem, ele só diria aqui, beleza? Mas antes ele já diz, ó, meu senhor. Então ele se coloca realmente. E ele se coloca com humildade de novo. Ele diz, olha, na casa do meu parente lá, Lavan,
eu era como um peregrino, eu me sentia como um estrangeiro, eu não me sentia como um morador da terra. Ele diz, ó, então vamos ler o texto, né? E ordenou dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacove, o teu servo. E ele diz, olha, como peregrino morei com Lavã e me detive lá até agora. Então, Jacove não se considerava um parente de Esaú. Peço perdão que mudou aqui no o texto. Mas ele não se considerava como parente, como uma pessoa que tinha íntima confiança ali com Lavã. Jacó ele se comportava como um peregrino, tanto que realmente ele foi muito humilhado na sua estadia com o seu tio, né? Então, vou repetir o texto porque tinha dado uma sumida, né? E ordenou dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó teu servo, como um peregrino morei com Lavã e me detive lá até agora. Continuando o texto vai dizer, vai rir li, shor, varramor, tazom, ve'eved. Veja, ve'eved. Então, de novo, ele coloca-se como ele está dizendo que tem servos, né? Perdão, ele está dizendo que tem servos e tem servas. Aqui embaixo é que ele vai dizer, né? Lá Adoni, ele vai colocar de novo como se colocando como servo novamente e vai dizendo, né? O texto vai ri li shor farhamor tazon ve'eved ve'shifha Vaesh lecha lehagid ladoni lintso hem be'eineha. Então a gente também vai ver duas coisas aqui interessantes. De novo ele repete que Esaú é seu senhor e ele solicita de Esaú uma coisa maravilhosa, irmãos. Ele solicita graça, ele solicita a misericórdia do seu irmão. Para muitos que não acreditam que a graça já só veio existir após Yeshua, a gente vai ver a palavra graça, essa de Ren, várias e várias vezes na Torá e também nos profetas. Tá certo? E o texto diz, né? E tendo bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, enviei para anunciar meu Senhor, para que ache graça aos teus olhos. Então, Jacó inicialmente ele envia, né, o seu irmão a mensagem. Ele não envia o que ele está prometendo ali de ovelhas, né, de servos, tal. Envia a mensagem. Então, vamos ver a resposta de Esaú. Será que ele deu uma resposta boa, irmãos? Para quem já leu a porção, fez o deverzinho de casa essa semana, viu que a resposta não foi muito legal não, né? Que o texto diz, ó, Vaishvu Hamal Achim El Yaakov Lemor Banu El Achiha El Esav Vigam Holer Likeratha Ve Arba Meot Ish Imo. Ele vem com Arba Meot. Ele vem com 400 homens, 400 homens com ele em Mo. Então, o texto diz, os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú. E também ele vem te encontrar. Parou aí, tá ótimo. Ele vem te encontrar, Jacó. Porém, o texto diz que ele vem recepcionar Jacó com 400 homens, 400 varões. Irmão, Jacó, eu não queria estar lá para ver a cara de Jacó nessa situação. Que cena difícil, irmãos. Você, perdão, o texto apagou aqui. Eu estou usando o mouse, o apontadorzinho, e ele está apagando e não dá para eu ver. Mas Jacó, o texto diz, né, os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem em contato com 400 homens com ele, 400 varões com ele. Então, essa mensagem, irmãos, não é muito boa não.
Porque, imagine, você discutiu com a pessoa, você literalmente fez algo de errado contra um próximo amigo seu, e você diz, olha, depois de tantos anos, um familiar seu, e você depois de tantos anos quer voltar, e você sabe das capacidades dessa pessoa, essa pessoa já tinha lhe jurado de morte, e você fugiu por causa disso. E não tinha WhatsApp, voltando ao contexto, né? Não tinha WhatsApp, não tinha pombo correio, não tinha Telegram, não tínhamos telefone, e-mail, que usava há muito tempo atrás, como é o nome daquilo? Telegrama, né? Você enviar um telegrama para a pessoa, um cartão postal. Tô aqui em Haran, cartão postal, toma aí escrevendo. Meu irmão, me perdoe, me diga aí, você me perdoou? Aí, dependendo da resposta, né? O que Yaakov tinha em suas mãos era enviar umas pessoas e ficar lá parado, sentado esperando. Depois de vários dias, mais de 15 dias, nessa espera, veio a mensagem. Olha, ele está vindo aí já. Acho que ele chega daqui uns 2 dias, 3 dias. Tá? Ele estava se preparando porque ele vem com 400 homens para falar com você. Então a mensagem não foi muito agradável para Yaakov, não. E continuando, o texto diz: Vairá Yaakov meod, vaitser lo, vayahatz et ha'am asher ito, ve'et hatson, ve'et habakar, ve'hagmalim, lishnei mahanot, lishnei mahanot, dividir em 2 grupos, né? Então, Yaakov sentiu muito medo e angústia e dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado, os camelos que estavam com ele em 2 grupos. Então, qual é a primeira coisa que Yaakov faz para depois dessa notícia? Aí que está, irmãos, uma coisa importante que a gente tem que tomar em conta, né? Que apesar do momento de angústia, ele deixa tudo organizado. Organização. Então, Yaakov não ficou parado, não botou a roupa no rosto, foi pro cantinho assim, ficou chorando. Yaakov não começou a gritar, Yaakov não disse, vamos voltar, corra todo mundo, cada um vai para um lado. Ele se desesperou, ele teve medo, o texto diz, ele teve medo. Yatsor, ele teve medo daquilo ali. Ele se angustiou, ele ficou desesperado. Porém, o medo de Yaakov não o travou. E a primeira coisa que ele fez, ele organizou aqueles grupos. Organizou por quê? Provavelmente com a notícia, saiu aquele mensageiro ali que foram, o tal do ser humano, ele gosta, meu irmão. Vou dizer a você, viu? Quem gosta do tal do fuxico é o ser humano, viu? Porque provavelmente disseram para Yaakov, a pessoa viu toda a cara dele de medo, de angústia, e foram perguntar aos Melahim, e aí, o que aconteceu? Ele está vindo aí com 400 homens. Começou o furdunço no arraial. Então Yaakov naquele momento, ele parou para aí todo mundo, ouçam, a gente vai fazer tudo, vou organizar, dividir as pessoas em 2 grupos, um grupo vai com um rebanho, um grupo vai com o outro, cada um vai tomar conta, vai organizar, deixa eu esparecer a cabeça, deixa eu me acalmar. Então, isso é um exemplo para todos nós. A gente também deve, em todo momento da nossa vida, prezar pela organização. Apesar dos momentos de dificuldade, é difícil, não é fácil. Às vezes nós passamos por momentos de angústia, de desespero, situações que são adversas, coisas que vêm para tirar o nosso sono. Tudo isso que eu estou citando está elencado nesse momento de Yaakov. Mas, porém, todavia, todos nós devemos ter organização. Por quê? Eu era muito desorganizado, sabe? Na minha empresazinha tem um sóciozinho que ele é um sóciozinho não, um sóciozão, é como se fosse meu pai.
ele batia sempre na tecla de organização. E hoje eu sei a importância disso. Porque quando você está num momento de desespero, às vezes você precisa de pegar. Eu trabalho com parte técnica, irmãos. Não estou falando de trabalho em si, estou dizendo só o geral. Você já sabe onde está determinada coisa. Você pega, estica a mão assim, já pega uma coisa, já vai fazendo e resolve as coisas. Organização em tudo na nossa vida. Os livros no devido lugar, cadê aqui? O quadro bem ajustadozinho, tudo limpinho, tudo no seu devido lugar. É difícil, o homem em si, ele é complicado. Eu sou muito complicado nessa questão, mas eu busco sempre tentar me organizar. A minha mesinha aqui eu busco sempre tem uma coisa aqui errada, eu vou lá e tem um negócio aqui errado. Eu vou tirar e jogar fora. E assim a gente vai todo dia, ó, organizando, pouquinho em pouquinho. Pouco a pouco. Não faça tudo de uma vez só não, porque senão não vai ser aquele negócio que você vai ter prazer em fazer. Mas organização, uma coisa importantíssima. Foi o que Yakov fez. A primeira coisa que ele fez, vamos organizar isso aqui. Então, nós devemos que estar sempre cientes que no momento de desespero a gente tem que tomar providência para amenizar as percas. As pessoas que são organizadas, elas diminuem bastante a quantidade de percas, seja financeira, seja humana, seja em todas as áreas da sua vida, no cotidiano geral. Seja na sua área de saúde, na área de lazer. Então, quando você organiza seu tempo, você organiza quem está à sua volta. Isso é muito importante mesmo. Então, vamos ao próximo texto. O próximo texto diz o seguinte: Vaiomer im Yavô Esav el Hamané Vehikahu Vehayá Hamahané Hanishi Lifleitar. Essa palavra é bonita, viu? Lifleitar. Então, Yakov diz, né? Se Esav vier a um grupo e o atacar, pelo menos o grupo poupado, aquele outro grupo que foi para o outro lado, poderá escapar. Então ele toma uma estratégia de emergência. Ele diz, olha, ele vai vir com 400 homens, esses caras vão vir provavelmente tudo armado. A gente aqui tem um monte de criança, eu acho que o mais velho era Ruben, tinha no máximo 13, 14 anos. E ele vai vir para trucidar todo mundo. Ele não vem para brincar. Então vou dividir, vocês vão se espalhar. Uma coisa que a gente vai ver, que eu imagino, não estou dizendo que isso é a verdade absoluta. Yakov já tinha atravessado o Yaboque, que é esse riachozinho. Já estava com todo mundo ali. Quando ele recebe, eu acho que em clima já de festa, e ele recebe essa notícia dura aí do povo. Tanto que a gente vai ver posteriormente que ele vai mandar o povo cruzar o Yaboque. O texto não diz que ele cruzou descendo o Yaboque, né? Descendo, eu digo, indo em direção a Esav, como a gente viu na ilustração. O texto não diz que ele cruzou o Yaboque descendo para encontrar com Esav. Porém, o texto diz que ele atravessou o povo de volta e ele ficou parado. Se ele ficou parado em Peniel, que ele teve a briga com o Malar, o anjo, por ele ter ficado parado, ele já havia ultrapassado com todo o povo ali. Ele estava confiante depois de tanto tempo que seu irmão não teria tanto ódio dele, não queria destruí-lo, né? E o texto diz, né? Que é o próximo, vamos ao próximo slide, perdão. A gente já leu esse. Então, o texto diz: Vaiomer Yaakov Elohei Avraham Elohei Av Yitzhak Adonai Haomer Elai Shuv Le'artseha perdão. U Molad Terra Ve'itivá Imar. Então, Ve'itivá Imar. Então Yakov disse: o Elohei de meu pai Avraham, Elohei de meu pai Yitzhak, Adonai que me disse: Shuv. Cadê a chuva aqui? Shuv, volte. Mesmo raiz techuvá, né? Chuve e techuvá. Volte para a sua terra, para os seus parentes,
e eu farei bem a você. Então, Yaakov, no seu desespero, como a gente havia visto, ele começa, depois dele fazer o que lhe era proposto, né? Que é justamente o tema desse momento que a gente está falando com vocês agora, que eu coloquei como tema desse primeiro estudo, que é justamente o possível é com você e o impossível é com o eterno. Yaakov ele organizou o povo, Yaakov ele demandou as ordenanças para cada um dos seus servos, porém ele estava precisando de mais alguma coisa. Ele precisava agora, já não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Yaakov já havia dito, olha, você vai ficar em determinado canto com tais animais, você vai com esse, vamos separar, porque se ele vir atacar de um lado, você vão ficar de olho, de longe. Dois grupos, sei lá, um a 5 km de um lado, outro a 5 km do outro. Se ele correr e for para e vir um grupo e atacar aquele grupo, vocês estão do outro, corra para o outro lado. Então Yaakov ele começa a planejar. Ele diz, olha, eu vou agir com o que eu tenho. É que nem, irmãos, a gente vai usar Yaakov nas batalhas que a gente tem no nosso dia a dia. Às vezes a gente olha assim e diz, rapaz, aquilo ali é um Golias, gigante. O que é que eu tenho? Eu tenho 5 pedras, igual a Davi. Davi tinha 5 pedras, foi lá e disse, eu confio no Eterno. E derrubou o gigante. Então, a confiança no Eterno é importante. Porém, você tem que fazer a sua parte. Se Davi chegasse lá, somente se ajoelhasse, ficasse orando ao Eterno, provavelmente a cabeça que seria cortada era dele. A gente tem que pegar o que nós temos em mãos. O Eterno vai fazer o impossível, porém o possível é com você. Quantos de nós, a gente já viu momentos de pessoas que acreditam bastante no Eterno, mas você vê, diz, rapaz, não é que eu não tenha fé no Eterno, mas essa pessoa poderia fazer pelo menos a parte dela. Eu poderia fazer minha parte, pelo menos. Eu travei naquele momento de angústia, eu só fiquei pedindo ao Eterno, mas veio uma pessoa, passou do meu lado e tomou aquela atitude. Eu vou dar um exemplo aqui, não rio não, viu? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Vou contar sempre essas histórias, minha esposa vai se arretar que eu vou contar essa história. A gente tava numa fazenda, sabe? Isso eu tinha acho que uns 20 e poucos anos. Bem novinho, rapaz. Aí eu tava numa fazenda com ela, a gente passeando num sítio, fazenda num sítio. Aí tinha um cercado assim, daquele de arame farpado, e tinha um garrote, um boi com um chifre bonitão. Aí eu cheguei assim e tava eu e minha esposa, né, querendo tirar onda, brincar ali, que eu sou muito brincalhão. Aí eu fui, comecei a mugir, pô, bom, e brincando com o boi e gritando. De repente, meus irmãos, esse boi se virou pra mim, deu aquela bufada, igual a de desenho animado. Assim, quando ele deu a patada na areia que se abaixou, as pernas do Maguinho na época, agora eu tô gordinho, bateu nas costas, viu? Eu me virei, corre, moleque! Me virei, quando eu fui correndo, que eu olho pra trás, tá a minha esposa travada assim com medo. Aí eu voltei, peguei ela, corre, rapaz! A sorte que o boi veio marcando carreira e parou na cerca, porque senão, coitado, eu tava viúvo. Mas a minha intenção foi de picar mula. Eu pensei que minha esposa ia tomar a mesma atitude que eu, porque quando eu vi ele correndo, eu já disse, já me virei, corre, corre. Aí quando eu corri, que eu olhei pro lado assim, ela tava parada ainda. Eu voltei, peguei ela pelo braço. E assim, irmãos, somos todos nós. Uns vão correr, outros vão ficar parados, e outros vão literalmente se agarrar com o boi. Eu acho que Yaakov, assim como a gente vai ver mais adiante, ele é aquele que ia se agarrar com o boi nessa situação. Ele se agarrar no chifre do boi ali e você não vai não. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte, lógico, calculando os riscos, tudinho. Então, nas situações de adversidade, muitas vezes, cada um vai tomar uma atitude diferente. E Yeshua, preste atenção, Yeshua teve um exemplo muito sério sobre isso. No momento que ele estava sendo afligido lá no deserto,
Ele fez a parte dele. Ele resistiu até o último momento. O inimigo das nossas almas estava lá tentando o Messias e ele só usou o que ele tinha em mãos. O que é que ele tinha em mãos? Ele tinha a palavra do Eterno em seu coração. Então, a cada momento que o inimigo testava ele com alguma coisa, ele não tinha pedra, ele não tinha pessoas para demandar, ele não tinha nada para fazer. Ele só tinha a palavra do Eterno para se proteger. Então, ele fez a parte dele. E o que é que ele teve de recompensa posteriormente? Quando ele conseguiu se livrar daquilo ali, ele fez a parte dele, vem o sobrenatural. A palavra diz que os melachim do Eterno vieram servi-lo. Então, assim, irmãos, todos nós temos. Se eu for citar aqui exemplo na Escritura de pessoas que tiveram primeiro que tomar a atitude, fazer a sua parte, coisas que pareciam impossíveis. Aí, posteriormente, vem o milagre do Eterno. Que nós não sejamos omissos nas nossas responsabilidades. Você vê uma pessoa passando necessidade e dizer: ah, Eterno, como é ruim a pessoa estar passando necessidade. Isso é um absurdo. Não podemos viver numa situação dessa, tudinho. Vá em paz, amigo, que o Eterno te abençoe, que ele consiga para você abrir um milagre do céu, cair um maná do céu, e que ele alimente você de alguma forma. Você, meu irmão, tem que fazer a sua parte. Eu, meu irmão, tenho que fazer a minha parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. O egoísmo, a ganância, está no meio de todos os povos da terra. A gente pensa às vezes que não está conosco. Ah, mas eu sou bonzinho. Irmão, todos nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Uma das coisas que é mais usada pelo inimigo das nossas almas é a ganância. Muitos dizem, sai até de sistemas religiosos, diz: o dízimo não é para ser dado porque o dízimo era da época dos levitas. Toda a lei do Eterno, toda a Torá tem a validade. Nós não temos templo, mas o Eterno diz que o dízimo era para ser dado para os levitas, um dos grupos é os levitas, o pobre, o estrangeiro e a viúva. Levita a gente sabe que não tem, mas esses outros três aqui. Tem pobre perto de você? Tem. Tem estrangeiro, pessoas que estão refugiadas, pessoas que estão dormindo sem teto na rua? Tem. Tem viúva, pessoas que perderam o seu marido, perderam sua fonte de renda, não tem o que comer em casa? Tem. Então, tem validade ainda. Se você tira um pouquinho o seu para ajudar o próximo, isso é uma validade enorme. Nada, irmãos, nada é por acaso. Não existe mandamento do Eterno que não tenha sua validade. Então, vou voltar aqui para a tela. Eu tenho um problema de memória também, não rio não, viu? De vez em quando eu erro aqui o slide. Não ria não. Vamos lá. Vamos para o slide 9 agora. E diz o seguinte: Katonti Mikol Ha-Hadassim Umikol Ha-Emet Asher Asita Et Avdeha Ki Bemakli Avarti Et Hayarden Hazé Vata Hati Lishnei Mahanot. Então, o texto diz: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade. Eu grifei aqui fidelidade, porque aqui é usada a palavra emet, toda a verdade do Eterno, toda a verdade da sua palavra. Então, Yaakov lembra que o Eterno cumpriu todas as partes da sua promessa. O Eterno, tudo que Yaakov
falou para o Eterno disse, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para tu. Então, com verdade o Eterno falou para Jacó. Então o texto diz, né? Que toda a fidelidade, toda a verdade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado eu passei o Yarden, e agora me tornei em dois bandos. Então Jacó, ele observa aquela grande quantidade de pessoas que estão sobre a sua tutela, estão sobre o seu comando, né? E ele começa a agradecer ao Eterno, porque ele se lembra que ele foi sem nada para Lavã. Ele chegou lá em Lavã, como falou o professor Renato de Prísio, ele chegou absolutamente sem era nem beira. Então o nome dele é Yaakov, Akev, né? Yud quer dizer mão, Akev, calcanhar. Ele se agarra com a oportunidade. Quando ele está no chão, ele vai lá e se agarra com aquela oportunidade. Ele diz, tem alguém à frente de mim, eu vou me pegar. Tanto que você vai ver que ele se coloca como servo e peregrino várias vezes aqui. Ele coloca como servo de Esaú, se coloca como peregrino e viajante, e foi servo de Lavã. Ele agora se coloca como servo do Eterno. Então Jacó, ele sempre tem a humildade, ele sempre está por baixo. Ele está sempre ali disposto a se agarrar na oportunidade. Jacó agora, ele é líder de um grupo que teve que se dividir em dois, de tanta gente, de tantos animais, de tantas posses. Então o Eterno abençoou sob medida. Ele relembra da fidelidade que o Eterno teve com ele. Então Jacó, ele vai lá e começa a fazer sua oração, já trazendo à tona de novo ao Eterno, já agradecendo as bênçãos, as dádivas que o Eterno deu para ele. Então, o que é que a gente tem que tirar de lembrança, de ensinamentos acerca desse momento de Jacó? Eu, irmãos, tenho a fé de Abraão, viu? Tenho a mesma fé, que o Eterno vai me dar o meu filho na hora que lhe aprouver. Não tenho filhos. Aí, eu não posso aconselhar vocês que têm filhos? Posso, porque eu já fui filho. Eu já passei por experiências. Eu já fui contra os ensinamentos do meu pai. Contra os ensinamentos da minha mãe. Meu pai não, porque meu pai ele faleceu quando eu era muito jovem, tinha 7 anos de idade. Então não tive tanta experiência com ele. Mas da minha mãe e da minha avó considero como meu tudo. Minha mãe também, meu tudo. Minha avó me criou, enquanto minha mãe era guerreira e lutava para ganhar o pão. Eu aprendi com as lições de vida. Quando minha avó dizia, menino, não faz isso. Eu dizia, tá conversando besteira, rapaz. Puxa, aí eu ia lá e fazia errado. Me lascava, irmão, me lascava. Me lascar aqui no Recife deu errado. Fazia tudo errado. Então, quando eu cumpria, fazia da forma que minha avó, de abençoar a memória, Dona Madar, dizia, dava certo. Olha que ela não sabia nem ler, irmãos. Mas vou dar um exemplo, viu? Ela me acordava de manhã cedo e dizia, menino, vai varrer o quintal. Aí eu, rapaz, já vai eu varrer quintal. Aí saía para varrer o quintal arretado. Aí uma vez o cara passou assim, uma pessoa pedindo, né? Eu criança, acho que eu tinha 12 anos, até hoje eu me lembro disso. Me deu um copo d'água, eu disse, tem não, aí varrendo o quintal, tem não, vai embora. Ela escutou, menino. Moço, vem cá. Tem água assim, vá, pegue água lá pra ele. Aí eu, tá bom, e fui lá, peguei água, dei o cara agradeceu, ela, quer um pão, alguma coisa? Não, tá bem, é só água mesmo. Quando ele saiu, ela perguntou pra mim, ela não tinha nem leitura, viu, irmãos? Você já sentiu sede? Eu, não, vovó. Você já sentiu fome? Não, vovó. Eu já senti. Nunca mais negue um pão e nunca mais negue um copo d'água a ninguém na sua vida. Que ensinamento, irmãos. Que ensinamento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Com isso aqui. Jacó está lembrando
ter conseguido várias coisas, primeiro com as bênçãos do Eterno e segundo com os esforços do seu próprio trabalho. A pior frase que você pode dizer a qualquer criança, para qualquer pessoa que seja da sua parentela, eu tenho vários sobrinhos, sobrinhas pequenos, e eu jamais vou dizer isso para elas: eu vou dar a você tudo que eu nunca tive. Eu vou ajudar você a conquistar a sua independência. É uma coisa. Agora, dar a você tudo que você nunca teve, você vai mimar o seu filho, ele nunca vai ter a vontade de conquistar as coisas por seus esforços. Nunca vai ter o prazer da conquista, de receber alguma coisa por questão do seu mérito, de ter feito aquilo ali, aquele esforço, aquele trabalho. Não que você vai criar um orgulho, que você vai criar uma cabeça alta. Pelo contrário, você vai demonstrar àquela pessoa, você vai, em vez de dar o peixe já pronto, já assadinho, com a batatinha, né, o tomatinho, espremer o limão, só falta mastigar e dá para comer. A maioria dos pais hoje em dia, que a gente vê, é assim. A criança literalmente não consegue nem tirar comer uma carne sem que o pai corte todinha, desfia a carne. Um menino com 12, 15 anos de idade. A moda aí para Disneylândia, sapato da melhor marca, a roupa só pode ser de tal marca, senão o menino morre. O celular tem que ser mais moderno do que tudo no mundo. Eu só vim ter celular com 18 anos de idade. Os meninos de hoje em dia com 2 anos, se o pai não der o celular, o menino morre. Então, todos esses detalhes é para você ajudar seu filho, é para você dar um presente pro seu filho. É sim, lógico. Não estou dizendo que você vai ser um pão duro, pegar o que você ganha e guardar. Não, estou dizendo isso não. É para você ensinar o seu filho que nem tudo que ele quer, ele pode ter. Nem tudo que ele está pedindo, ele precisa. Que seu filho tem que merecer aquilo. Ele tem que fazer por onde, ele tem que conquistar através de trabalho, através de luta. Através do seu esforço, o seu mérito, o seu merecimento de conquistar as suas coisas. Então Jacob, ele lembra que conquistou bastante através dos seus esforços. Cadê? Ele diz, ó, agora me tornei em 2 bandos. Ele lembra ao Eterno desse... Eita, já ia me esquecendo, irmão. Tá vendo? Puxa minha orelha aí, viu? Aqui, isso. Agora me tornei em 2 bandos. Então ele passou só com o cajado. Agora voltou. Jacó voltou bem, viu? Graças ao Eterno. Bendito seja ele. Então, porém, ele estava na angústia, capaz de perder tudo, por causa da ira do seu irmão. E o texto diz: Hatzileni, o texto é bonito. Na Miade, Ahi Miade Esav. Agora, note que o texto fala 2 vezes Iade, Miade, na mão, Iade, mão. O texto fala 2 vezes da questão da mão de Esav. Então, Jacob está solicitando 2 vezes, ó. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esav. Que outro irmão Jacob tinha? Por que Jacob está falando 2 vezes para se livrar da mão de Esav? E o texto continua: Yare anochi oto pen yavô vahikani em al-banim. Porque temo que porventura não venha e me fira a mãe com seus filhos. Então, Jacob estava com medo. O texto mais para trás a gente viu que ele tinha muito medo, muita angústia. E agora Jacob fala com o Eterno sobre o motivo do seu medo, que era que todo o seu grupo fosse morto. Então,
Porque a palavra pen aparece, iade, perdão, mi-iade, da mão, aparece 2 vezes aqui. Eu estava lendo um comentário rabínico, um comentário, perdão, dos sábios judeus, e eles falam que Jacó poderia estar com medo de 2 situações. A mão de Esav, tanto na questão dele destruir todo o povo, quanto na outra mão de Esav, que seria de abraçar todo o povo e fazer com que todo o povo ele fosse obrigado a conviver para sempre com seu irmão. E a gente sabe das condições que Esav vivia. Então ele vivia em promiscuidade total. Ele vivia de uma forma completamente... Eita, sumiu de novo. Aqui, ó. Mi-iade, 2 vezes. Então, Esav vivia de uma forma muito promíscua. Então, Jacó poderia estar tendo medo justamente desse convívio com seu irmão. Porém, esse medo de Jacó acabou acontecendo na assimilação, que eu falei muito no comentário do Examinando os Profetas, o perigo da assimilação. A assimilação do povo de Israel não começou lá com Esav, que Jacó deu um jeitinho lá dele, a gente vai ver no final da porção, e mandou eles embora. A assimilação, o problema se deu justamente quando ele ficou em Shechem. Beleza? Então, continuando o texto vai dizer: Ve'atá amartá reiteve eitive imar ve'shamti et zarahá kahol ha'am asher lo isafer merov. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como da areia do mar, e por multidão que não se pode contar. Então Jacó está trazendo à tona ao Eterno as lembranças que ele havia feito a ele mesmo, a verdade que a gente viu anteriormente que o Eterno havia prometido a Jacó. Então o texto continua: vai além, Sham Balaila, Rahu Vaikar Min Rabá Vaiadu Min Ha Le Esav Ahiv. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente a seu irmão Esav. Então, até o momento, a gente só vê Jacó falando. O Eterno simplesmente está calado ali, não diz nada a Jacó. Jacó diz: olha, eu já separei o grupo, mas meu irmão ainda continua vindo. Cadê tu, Eterno? Cadê tu? Não fala nada. Já sei, eu vou fazer. Eu tinha dito ao meu irmão que eu tinha servos e animais. Só que eu não mandei nada para ele ainda. Ele pode estar achando que é uma mentira minha, que eu estou enganando, eu estou passando ele para trás, como eu fiz lá com meu pai. Eu disse a ele que eu tinha servos e animais. O que é que eu vou fazer para isso? Vou mandar animais para ele, vou mandar animais. E foi isso que ele fez. Ele continuou tomando atitude. O Eterno não falou, então vamos embora, depende do Eterno, mas por enquanto eu vou agindo aqui. E o texto diz: Vaitzav et Harishon lemor ki ifgash ha Esav ahi vishel ha. Cadê? Vishel ha. É isso mesmo. Lemor lemiatá ve'aná teler umi ele lefaneiha. E ordenou ao primeiro dizendo, então ele disse ao primeiro grupo, né? Quando Esav, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo: de quem és, e para onde vais, e de quem são estes adiante da tua face? Quando
ele vai lá e diz, olha, quando vocês virem Esav, e ele perguntar a vocês, perdão, o texto não estava aqui. Esse slide está me pegando numa peça, irmãos. Então, ele diz, né? E ordenou primeiro dizendo, quando Esav, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo quem és e para onde vais e quem são estes adiante da tua face. Então, Jacó está mandando essas pessoas com esses animais e ele espera que Esav faça uma pergunta. E agora a gente vai ver qual é a pergunta. E o que esses mensageiros, né, o segundo grupo de mensageiros, vão dizer a Esav. O texto vai dizer, Ve amartá le avterra le Yaakov minha riv sheluha ladoni le Esav gamhu ahireino, isso mesmo. Então dirás, são de teu servo Jacó, presente, olha para aí que coisa linda, presente que envia a meu senhor Esav, eis que ele mesmo também vem atrás de nós. Então Jacó divide vários grupos, vários animais, vários mensageiros, vários servos dele, e todos com a mesma mensagem. Vão se ligando na cena, viu? Vai um grupo, aí chega lá dois servos de Jacó e vem Esav com os 400 homens. Olha, tem esses animais todos aqui. De que onde são esses animais? Vocês estão indo para onde? Aí os servos de Jacó vão dizer para Esav, são do teu servo Jacó. Ele está enviando de presente esses animais todinho e nós para você, pois nós somos agora teus servos. Vê para aí, que mensagem. Então Esav diz, e onde ele está? Está vindo atrás de nós. E quando ele continua, olha o que o texto diz, e ordenou também ao segundo, olha para aí, e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra falarei a Esav quando o achares. Então o texto fala, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos. Então não foram poucos, irmãos. A Torá fala do primeiro, segundo e terceiro. Então já são 3 grupos aí no mínimo. Deve ter sido mais de 10. Imagina o tempo todinho. Esav, quando ia chegando, era outro presente para ele. Outro presente. E eu falei no estudo da Haftarah, do estudo dos profetas, que às vezes o Eterno coloca as distâncias para que as pessoas, quando cheguem para tomar vingança, principalmente na cidade de refúgios, olha quem chegou aqui. Isso aqui é meus mascotezinhos, viu? Esse é o Floribelo. Floribelo, é a junção do nome da minha esposa com o meu, do apelido, né? Flor da minha esposa e Belo. No Rio não, viu? Tô vendo aí, viu? O Eterno tá vendo. Então, ele está recebendo ali aqueles presentes, todos aqueles presentes. Ele diz, cadê ele? Não, tá aí, vindo aí atrás. O Eterno deixa sempre, irmãos, essa distância. Por exemplo, na cidade de refúgio, eu citei o exemplo, que quando alguém ia vingar o sangue, a cidade de refúgio ficava longe, o cara às vezes olhava, meu Deus, é muito longe, não vou não. É muito longe. E às vezes a pessoa desistia. E a distância faz com que a pessoa reflita, não tome atitudes de cabeça quente. E assim deve ser o nosso dia a dia. Eu estava marcando de novo, esse slide está voltando direto, porque eu estou usando um sistema aqui, irmãos, para fazer a leitura em outro slide aqui, para fazer essa marcação com um vermelho aqui, ó. Só que às vezes eu boto lá na tela e ele não volta. Mas assim mesmo, vou me acostumando, vou sempre olhando aí para a gente não perder a temática. E o texto diz, ó, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, ou seja, tinha mais de 3 rebanhos aí, mais de 3 grupos cheios de animais. Continuando, porque já está ficando tarde, você já deve estar aí todos para descansar, né? E a gente vai finalizar já já. A gente vai chegar na parte importante, a parte do nome Israel. Vai ser interessante. E o texto continua, né?
va amertem gam hine avdeha Yaakov ahareino ki amar aharpra fanaiv bemincha hahalet lefanai va aharei hem ve'aharei hem ere fanaiv ulai isa fanai. E direis também, eis que o teu servo Yaakov vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com presente que vai diante de mim, e depois verei sua face, porventura aceitará a minha face. Então, lembre-se, o título desse estudo. Então, Yaakov está sempre enviando teu servo, o teu servo, o teu servo. Toma os presentes, tudo que eu tenho está sendo dado a você. Eu sou seu servo. Então Yaakov está passando uma mensagem para Esaú. Eu não vim cumprir o teor da bênção do nosso pai em sua vida, que é de eu ser o seu tutor e você ser meu servo. Yaakov está passando uma mensagem. Só olha, antes de você chegar até mim com toda essa brabeza, com todo esse ódio, espere, deixa eu falar. Deixa eu falar um minuto. Não haja com a sua ira ainda. Eu não estou vindo para você com guerra. Eu não estou lhe propondo paz. Eu não estou lhe propondo isso nem aquilo. Para que eu vá até você para lhe destruir, para lhe subjugar. Eu estou mandando a mensagem. Eu estou vindo como servo seu. Eu estou vindo para servir a você. Então me escute pelo menos. Eu estou mandando para você animais. Estou mandando para você meus servos. Então, quando você chegar à minha frente, que a minha face seja apresentada diante de você. Que você tenha misericórdia. A gente já ouviu isso, vai ouvir já, na bênção sacerdotal. Que resplandeça a minha face sobre ti, tenha misericórdia de ti. Então, a gente observa em Yaakov a esperança da misericórdia de Esaú, da misericórdia do Eterno, da graça do Eterno. E o texto diz: Vatá avor hamincha el panaiv vihu lambalaila hahu bamahane. Assim passou o presente diante da sua face, porém passou aquela noite no arraial. Então Yaakov, ele passa a noite no arraial. Só que ele não dorme. Ele não está alegre com aquela situação. Ele está angustiado, como a gente viu no texto anterior. Ele não sabe mais o que fazer. Ele já orou ao Eterno, ele já dividiu os grupos, já mandou presente e não vem mensagem. Então ele toma uma atitude. Ele não consegue dormir. Ele se levanta e, impaciente, ele não tem mais o que fazer. Ele manda todo o povo cruzar de volta ao Iaboque. Ele diz, olha, a gente está nessa situação aqui e eu vou encontrar com Esaú sozinho. Ao meu ver, tá, irmãos? Eu vou falar uma coisa aqui que eu até procurei um monte de referências para ver se alguém tinha achado o que eu vi nesse texto. E não vi. Não estou querendo aqui ser inventor de nada. Tudo. Eu estou passando uma impressão minha do texto. A partir de uma análise de todo o contexto dessa noite. De tudo que aconteceu nesse momento. Então vocês vão... Assim, eu só vou passar uma impressão minha que eu estou pensando desse texto. Mas vocês podem ficar tranquilos em declinar essa ideia de não é nada sobrenatural, não é nada que eu recebi de visão de nada. Foi lendo o texto, eu observei que tem algo de diferente nesse texto. Então, observe que naquela mesma noite, está na iminência de Esaú vir. Na iminência, ele pode vir a qualquer momento. Tanto que Esaú aparece de manhã, logo após a luta de Yaakov com o Malar. Esaú aparece de manhã. Ele aparece diante de Yaakov. Então está na iminência. Yaakov já não tem mais paciência. Eles estão naquela noite, ele diz, olha, levanta todo mundo. Levanta todo mundo e passa o riacho Iaboque, esse afluente. Volta todo mundo, se divide em 2 grupos para lá. Eu vou ficar aqui sozinho.
Então, o texto diz, né? E levantou-se aquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Iaboque. Então, o texto continua. Perdão, falta um pedacinho aqui. Vai Carrem, vai a Avirem, et Hanahel, vai a Aver, et Asher Lo. E tomou e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Ou seja, o que sobrou dos animais, de tudo, ele mandou passar tudo. Ficou só ele, só Jacó. Na iminência de encontrar com Esav. Ele achava que Esav vinha e que, tipo assim, os seus presentes que ele foi dando, com a intenção de Esav deixar aqueles homens, dizer, olha, tem tantos presentes aqui, eu vou, já que meu irmão está mandando tantos presentes, tem 400 homens, 20 vai com esses animais aqui, mais 20 com outro, mais 30 com esses outros animais que veio a mais, e eu vou encontrar sozinho com meu irmão. Eu não vou com vocês mais não. Sozinho eu já converso com ele, que ele veio em paz, ele veio sozinho, ele veio com o semblante e a vontade de fazer a paz. Então, a esperança de Jacó, ao meu ver, era que nessa noite, ou no início da manhã, ele sozinho ia ter um encontro com seu irmão. Só ele, homem a homem. E Jacó ia fazer o que com ele? Pedir a sua misericórdia, se prostrar e pedir misericórdia. Porém, de noite, irmão, olha, imagine-se, contexto, tá certo? Eminência de encontrar Esav. Eminência, ele tá ali, vai vir a qualquer momento. Ele se despede de todo mundo, bota todo mundo para correr, para voltar um pouquinho. Cruzar o Iaboque, se dividir em grupos e ficar por lá. Ele tá de noite num deserto, não tem vela, não tem luz, não tem nada. Não sei se era lua cheia ou se era, não tinha lua. Não se sabe se estava muito escuro, de uma forma que não dava para ver nada. Ele na iminência de ver Esav, e quem aparece para ele? O mensageiro do Eterno. E o texto diz, Jacó, porém, ficou só e lutou com um homem até o amanhecer. Será que Jacó estava imaginando que esse malar era Esav? Por quê? Eu imagino isso. Tá de noite, tá na iminência de ver Esav, na iminência dele ver, se encontrar com seu irmão, ele despede todo mundo e diz, olha, vai ficar só eu e ele. Aparece um homem, do nada, e Jacó não sabe quem é esse homem, tanto é que ele só vem perguntar o nome desse homem de manhã cedo. E Jacó ficou só e lutou com ele, um homem, até de manhã, até o amanhecer. Olha o texto, ó. Vai bater Jacó, levador, va Yavek, Ishmo, Ad, Alotô, Hashahá. Então, a palavra aqui, ó, olha que palavra tem aqui. Ish, um homem. A luta, irmãos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Esse texto não está falando de uma luta, irmãos, tipo popó. De murro no oi, de MMA, de dar um golpe. Jacó não era lutador, irmão. Jacó já era idoso. Ele já tinha seus 60 e poucos anos de idade. Não era uma luta de judô, de o que quer que seja. A gente vai ver que essa luta de Jacó tinha única e exclusiva intenção. A luta era para que esse homem o abençoasse. Para que esse homem trouxesse sobre ele uma bênção. Ele trouxesse misericórdia sobre ele. E o que é que ele queria de Esav? Ele queria a misericórdia de Esav, ele queria a bênção de Esav. A gente vê que Jacó passou a noite todinha lutando com esse homem. Qual é o outro detalhe desse texto? Que, além dele não prevalecer, eles não falaram nada nessa luta.
Eles simplesmente começaram, esse homem, né, esse homem, se saindo de Yaakov, e Yaakov agarrado nos pés dele, pedindo a bênção, pedindo misericórdia, que ele fale alguma coisa, diga alguma coisa, me fale, me perdoe, não sei assim. Então, ao meu ver, posso estar errado, peço perdão aos irmãos, se estiver errado, ao meu ver, pelas condições de tudo que aconteceu, Yaakov pensava que esse malar era Esaú. Posso estar enganado. E o texto, eu vou voltar agora, a sorte que eu vi aqui, meu irmão, vou voltar aqui. Isso, agora. E o texto continua. Vayarki lo ikol lo vaigar behaf ireho vateka kaf i erer Yaakov berreaviko imo. E o texto diz: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Yaakov, lutando com ele. Então, esse malar, vendo que não prevalecia, não conseguia se desvencilhar de Yaakov, o malar veio para dar uma mensagem a Yaakov. Mas Yaakov ficava lá, me dê sua graça, me abençoe, e se agarrou com ele. Chegou um momento que o malar do Eterno foi lá e tocou na juntura de Yaakov, e ele ficou manco. Quando ele não conseguia mais lutar, aí o malar vai dizer a sua mensagem. Já ele vai dizer. Olha o que Yaakov ainda diz. Ó. E disse, deixa-me ir, pois vai amanhecer. Olha o que o malar disse. Porém, ainda ia amanhecer, né? Porém ele disse, não te deixareis se não me abençoares. A primeira coisa que o malar diz a Yaakov é, deixa-me ir, porque já vai amanhecer, ainda não amanheceu. Porém ele disse, não vou deixar você ir se você não me abençoar. Eu tenho, irmãos, a minha concepção que Yaakov achava que esse homem era Esaú. Por isso ele fez a luta. Agora, a gente viu aqui a palavra Ish, certo? E vocês estão notando, para quem está chegando agora, no hebraico, cada palavra, cada letra em hebraico representa um número. Então, por exemplo, o Aleph representa 1. Eita, estou na outra tela aqui. Eu tenho que pegar o isso, esse aqui. O Aleph representa 1. O Yudi representa 10. Não ligue para minha letra, é feia mesmo, meu irmão. E o Shin representa 300. Então, 300 mais 10 mais 1, 311. Só que, se a gente observar no texto em hebraico aqui, eu separei algumas letrinhas em vermelho. A partir do resh, que está na última palavra aqui do versículo 25, que está rachahar, esse resh aqui, você vai contar 19 espaços, 19 letras. Você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vai encontrar a letra Fet. Depois você vai encontrar, contando mais 19 espaços, a letra Aleph. E depois a letra Lamed, que vai formar também uma palavra, que é o que a gente vai ver agora aqui à frente. A palavra Rafael, que também, por incrível que pareça, tem o mesmo número na Gemátria, 311. Então, o texto fala que esse homem, e por trás do texto, esse é um homem, e por trás do texto, esse homem é um mensageiro do Eterno. Por trás do texto tem um código aqui. Ele tem nas palavras, nas letras equidistantes,
Onde é que apaga? É aqui. Ele tem um código que forma a palavra Rafael. E a palavra Rafael também tem um sinônimo de cura do eterno. Agora é estranho, né? Esse malar, esse mensageiro do eterno, que tem também um sentido de cura do eterno, traz um sofrimento a mais para a vida de Yaakov. Então, no prosseguir dessa... Tudo indica, né, irmãos, que o nome desse malar desse homem é Rafael. Yaakov não sabia, ainda estava escuro, eles estavam brigando. Ele toca na juntura de Yaakov e ele fica manquejando. Ele diz, olha, deixa eu ir que já vai amanhecer e tu aí nessa tua briga, querendo bênção. Yaakov, não vai sair daqui se tu não me abençoar. Aí esse malar traz uma mensagem para Yaakov. E por que a gente desconfia que ele não sabia literalmente quem era? Porque, olha o que o texto diz, ó. Vaiomer Elai, Mashe, Meha, Vaiomer Yaakov. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Yaakov. Ou seja, o malar pergunta a Yaakov, qual é o teu nome? Como se ele não soubesse, né? E o texto continua. Vaiomer lo Yaakov, Yamer od Shimha, ki in Israel, ki Saritá, cadê? Saritá, isso mesmo. In Elohim vin anashim vatuhal. E o texto diz, então disse, não se chamará mais o teu nome Yaakov, mas Israel, pois como príncipe, essa palavra aqui, ó, Saritá, como príncipe, lutaste com Elohim e com os homens prevaleceste. Então, se a gente entender, né, que Yaakov, depois de uma luta tremenda, depois de eu não só falo dessa luta agora, mas a luta em toda a vida de Yaakov, ela se resume no final disso aqui, dessa luta com esse malar. Que Yaakov não vai desistir da sua oportunidade. Ele jogado no chão, agarrado, pedindo bênção. Pedindo que fosse perdoado. Dizendo que se arrependeu, que quer a graça, que quer a misericórdia do Eterno. Misericórdia também do seu irmão. Então, ele recebe esse nome de príncipe, mas não príncipe aquele que veio por descendência sanguínea. É o príncipe que conquistou através dos seus esforços. Que através dos seus méritos alcançou o objetivo. Por isso que eu falei antes da questão de você, para ensinar ao seu filho a obter os prazeres das suas conquistas através do seu esforço, e não que você vai dar tudo de mão beijada. Porque a partir do momento que você dá tudo, vai chegar um momento que você não vai estar por perto, seu filho vai receber um não da vida e para ele vai cair o mundo. Porque ele não vai saber agir, porque ele só recebeu sim a vida toda. Quando recebe um não, acabou-se. Muitos ficam depressivos, outros vão partir para coisas mais pesadas. Quem é o culpado dessa história? As pessoas que estavam na sua criação, que não impuseram limites. Yaakov, ele recebeu do seu pai às vezes algum não, da sua mãe. A sua mãe que foi lá e quis aliviar a barra para ele, causou um monte de problema para ele. Veja para aí. Só bastava ter dito a verdade para o seu esposo. Ter dito, olha, eu recebi uma mensagem do Eterno e o menor iria... o maior iria servir ao menor. Mas ela preferiu agir com a sua própria mão, passando a mão na cabeça de Yaakov, e Yaakov acabou botando os pés pelas mãos. Quando ele recebeu um não do mundo, ou seja, quando seu irmão disse, olha, vou lhe matar, aí que ele começou a vida dele. Aos trancos e barrancos, lutando. Ele não precisava de tanta dificuldade. Então, continuando, né? Vamos ao próximo slide. Perdão, tinha dado uma saidinha aqui, mas o texto diz, né? Então não se chamará mais teu nome Yaakov, mas Israel, pois como príncipe lutaste
e com Elohim e com os homens prevaleceste. Então, Israel é o nome de Jacó agora, né? Da nação que ele está com a responsabilidade de seguir à frente. Vou finalizar já, meus irmãos. Estamos finalizando já. E vocês vão ver o que representa Jacó. Yud, que é a mão. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Yud representa mão. Essas duas palavras aqui, ó, representam Sar, que a gente acabou de ver, de Saritá, representa príncipe. E El é o eterno. Então, a mão do príncipe do eterno. Mão do príncipe do eterno. Também, se a gente observar essas três palavrinhas aqui, ó, deixa eu dar uma zeradinha aqui. Isso. Essas três letrinhas aqui vão formar a palavra. Perdão, pensei que era o meu gado aqui, que ele fica subindo às vezes para brincar. Então, essas três palavras, essas três letras juntas vão formar a palavra também Yashar, que é justo, reto. Então a gente pode entender que é o justo, o reto do eterno. Também as cinco letras que formam a palavra Israel é um acrônimo que vai trazer os nomes de todos os patriarcas. Yud, que vem da primeira letra de Yitzhak e Yaakov, o próprio Yaakov. O Shin de Sará, o Resh de Rivka e Rahel, o Aleph de Abraham e o Lamed de Lé. Então, no nome Israel está contida todos os nomes de todos os patriarcas do povo de Israel. Também ele é o justo do eterno. Ele também é a mão do príncipe do eterno na terra. Então, continuando, né, nós vamos ver o texto que diz, né, que continua. Porque também a gente desconfia que Yaakov imaginava ser esse Malar, ser o próprio Esav. O texto diz: Vaishal Yaakov vayomer Hagdah na Shimcha vayomer lama ze Tish'al lishimi vaivarer ito sham. Yaakov lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ainda não amanheceu. E Yaakov está querendo saber: Mas tu me perguntar o meu nome? Qual é o teu nome, então? Eu passei a noite aqui todo dia lutando contigo. Eu acho que Yaakov pensou: Eu pensei que era Esav. Perdi esse tempo todo, essa luta, ainda todo desconjuntado aqui. Qual é o teu nome? Abençoado. Aí ele diz: Para que tu quer saber o meu nome? Então toma tua bênção, toma que tu tanto lutasse. E o texto diz, né? E chamou Yaakov aquele lugar de Peniel, porque dizia: Tenho visto ao Eterno face a face, e a minha alma foi salva. E o texto continua. Eu vou citar o texto que foi que me fez dar esse gatilho de pensar isso. Posso estar errado, irmão. Vocês podem imaginar e acreditar de outra forma. Eu imagino que nesse momento de tudo escuro, ele na iminência de ver o seu irmão, aparece um homem, ele se agarra e diz: sabe, ele vai me dar essa bênção, ele vai me perdoar. Mas Yaakov quebrou a cara, né? Mas foi bom para ele, viu? Ele recebeu do Eterno, através do Malar do Eterno, uma bênção muito grande. Porque olha esse texto aqui, irmãos. Vamos citar aqui. Deixa eu clicar, mostrar aqui para vocês. Ki raiti Elohim panim el panim. Ele está dizendo, ó, pois tenho visto o Eterno face a face. Isso no versículo 31, beleza? Já no capítulo 33, quando ele vê o seu irmão, no capítulo 33, versículo
versículo 10, ele fala a mesma coisa. Olha, essa mesma palavra aqui, certo? Essa mesma palavra aqui, ó. Certo? Ó. Raiti peneiha. Aqui ele só está dizendo um pronome possessivo, né? De dizer como se tivesse visto o rosto de Elohim. E ele continua, né? Aqui, ó. Raiti paneiha ki roti pnei Elohim. A mesma coisa que ele está falando aqui, ó. Elohim panim el panim. De ver o Eterno face a face, ele diz, é como se eu tivesse visto o rosto de Elohim. Então Jacob, quando ele vê Esaú, ele se lembra dessa luta. Eu acho que ele diz, rapaz, e eu pensando que era naquele momento ali, ó. Enfim, são conjecturas. Eu estava grifando aqui e não estava mostrando para vocês de novo, irmão. Eu vou mostrar de novo. Aqui, ó. Raiti, a mesma coisa que é dito no capítulo para o Malar, Jacob dizendo, capítulo 32, verso 31, é a mesma coisa que ele diz no versículo, capítulo 33, verso 10 para o seu irmão. Paneiha, aí ele fala aqui, ó. Panim, a mesma palavra. Elohim, também tem Elohim. Depois ele fala panim de novo, aqui ele fala pnei de novo. Então sempre tem as mesmas palavras nessa oração, nessa frase, nessa oratória de Jacob. Então ele está linkando um momento ao outro. Entenderam, irmãos? Então, continuando. Deixa eu desmarcar aqui, pronto. Tirar só essas... Limpar aqui, deixar tudo organizado, né? A gente falou sobre organização, vocês viram os slides aí desorganizados. Aí vocês, ó, irmão Marco, tá vendo? Rapaz. E saiu o sol, e quando passou a Peniel, ele manquejava da sua coxa. Então Jacob, ele tem uma marca. Engraçado, né? Aquele que traz a cura do Eterno é o que deixa Jacob desconjuntado. Quando a gente estiver lá no reino, vou botar um caderninho aqui, tem um caderninho aqui, ó. Vou anotar tudo direitinho, para que quando a gente chegar lá, eu pergunto, ô Jacob, ô Rafael, por que você, que a cura do Eterno, você deixou o Jacob daquele jeito? Qual o sentido disso? Para a gente perguntar a ele, né? Então, continuando, né? E saiu o sol, aí sim, quando passou Peniel, ele manquejava da coxa. Por isso os filhos do Eterno, né, de Israel, não comem o nervo escolhido, porque está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacob em seu nervo encolhido. Então, até hoje, irmãos, em Israel, existem os açougueiros, né, as pessoas responsáveis por retirar esse nervo. Quando não se tem, geralmente, uma pessoa especializada para retirar esse nervo, geralmente eles tiram toda a parte traseira do animal e não comem, para evitar descumprir essa tradição. Então, esse aí foi o nosso estudo dessa noite. Amanhã a gente continua com mais um pouquinho. Temos o estudo da manhã ou da tarde. E que o Eterno possa abençoar cada um de vocês, trazer a vocês a sua misericórdia. Vou ver só aqui para não errar e não estar esquecendo de nada. Tem um aviso, achei. Então, no dia 13 do 12 vai ter o estudo preparatório para a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, consagração do ano 5783 do calendário do Eterno. E o início se dá no dia 18 de dezembro, ao pôr do sol, no domingo, e termina no dia 26 de dezembro, ao pôr do sol da segunda. O professor Marcos Felipe vai trazer para nós essas maravilhas aí, esses ensinos. E todos nós vamos nos deliciar e nos alegrar, né, meu irmão? Uma festa por cima da outra. O Shabat terminando, a gente no outro dia de noite já começa a festa de Hanukkah e é só alegria. O povo do Eterno é o mais festeiro do mundo mesmo. Não tem povo que seja mais alegre, mais festeiro do que esse. Então, vou aqui deixar vocês agora com a bênção sacerdotal, o Moré Raimson. Ele vai tocar a
através da sua guitarra maravilhosa, do seu violão aí, para nos alegrar. Vamos lá. יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria, felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpem aí os erros, desculpem a ansiedade, né? Não é nem nervosismo, mas a ansiedade de estar falando com um povo que ama o Eterno, que está buscando a obediência à sua palavra, e que vocês possam a cada dia mais crescer em sabedoria, em amor e em fidelidade ao nosso Criador. Então um abraço aí, até amanhã de manhã. Vou botar uma música aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acerto a música aqui. Aí, tá aí o אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם בלילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם בלילה. קיה של כתולה פגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע
צדיקי, כיודע דשאי